dia, querido amigo, querido irmão. É um prazer tê-los conosco nesta manhã na nossa Escola Bíblica Discipuladora da Primeira Igreja Batista em Aperibé. Estamos estudando durante esse período de isolamento social sobre o tema A Dinâmica da Igreja no século XXI. Já estudamos 6 lições, 6 de 10, e hoje vamos para a nossa lição 7. E eu te convido, se você está assistindo o nosso vídeo hoje pela primeira vez, ainda não assistiu às aulas anteriores, eu te convido a ir lá no playlists do YouTube da Primeira Igreja Batista, que lá você vai encontrar todas as lições de 1 até 7. E você vai poder estar acompanhando, estar aí estudando a palavra de Deus junto conosco. Saiba que você é muito bem-vindo na nossa EBD. Hoje nós vamos para a lição 7 e vamos falar quem são os verdadeiros discípulos. Semana passada nós vimos que a igreja de hoje ela precisa ser formada por discípulos e não por crentes. Falamos sobre a diferença entre crente e discípulo, meditamos à luz da palavra de Deus e encerramos falando, pedindo a Deus, pedindo na nossa oração, pedindo que Deus encontrasse em nós verdadeiros discípulos. E hoje nós vamos estar meditando sobre isso. Quem são os verdadeiros discípulos? Abra sua Bíblia em João capítulo 13, versículo 34 e 35. Vamos lá? Dá um tempinho aí, vocês também podem nos acompanhar fazendo a leitura junto conosco aqui na tela. João capítulo 13, versículo 34 ao 35 diz assim: Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nesses 2 versículos, nós já encontramos a resposta para a nossa pergunta da aula de hoje. Quem são os verdadeiros discípulos? E aqui nesses versículos fala que o verdadeiro discípulo é aquele que ama, assim como Deus nos amou. Antes nós tínhamos um mandamento que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui em João, Jesus ele nos dá um novo mandamento. E o que muda nesse mandamento? Que agora nós vamos amar o próximo, mas não mais usando o modelo de como nós nos amamos, mas amar o próximo como Deus nos amou. Essa é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus, o amor. E ele fala que nós devemos amar como Deus nos amou. E como que é o amor de Deus? A gente vai ver que, primeiro, o amor de Deus, ele é incondicional. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Vamos lá? Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Que diz assim... Romanos 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em favor quando ainda éramos pecadores. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele não espera que a gente se arrependa, que a gente mude de vida primeiro para depois nos amar. Não, primeiro ele nos amou, nós ainda nos nossos pecados, nas nossas transgressões. O amor dele é incondicional. 1 João,
4, versículo 10 vai dizer assim, 1 João, lá no finalzinho, 1 João, versículo 4, capítulo 4, versículo 10, diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha que interessante. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro. E Ele não só nos amou, como enviou o seu Filho por amor, e nós já conhecemos a história. Então, como que deve ser o amor do discípulo de Jesus? Deve ser o mesmo amor de Deus, incondicional. O amor de Deus, ele não é seletivo. Ele não escolhe quem ele vai amar e quem ele não vai amar. O amor de Deus é para todos. Ele não faz acepção de pessoas. Eu costumo, quando eu vou falar para as crianças sobre o amor de Deus, eu costumo falar que nós amamos. Eu falo com elas assim: eu sou capaz de dar a vida pelos meus filhos, mas eu não seria capaz de dar a vida por um desconhecido, por uma pessoa que, segundo os meus conceitos, os meus parâmetros, sejam ruins. Mas só que aqui a gente aprende que o amor de Deus, ele não faz acepção, ele não seleciona, ele ama a todos. E a gente, exemplos disso, como a mulher samaritana. Lembram da história da mulher samaritana? Quando Jesus estava indo para um lugar totalmente distante, e ele então resolve cortar caminho e ir ao encontro daquela mulher samaritana, num horário que ela já tinha ido ali justamente porque sabia que as pessoas não estavam ali, sabia que ninguém não ia encontrar ninguém para julgá-la, e ela encontra Jesus e tem um encontro verdadeiro com ele. Na cabeça das pessoas era até um absurdo Jesus parar para conversar com aquela mulher, porque aquela mulher ela não tinha uma boa fama na cidade. Um outro exemplo de que Deus não faz acepção de pessoas, Zaqueu, um coletor de impostos, um homem também que não era bem visto pela sociedade. E quando Jesus encontra com ele ali naquela árvore, ele desejoso de estar com Jesus, Jesus vira para ele e fala: Zaqueu, desce daí depressa, hoje mesmo estarei com você na sua casa. O amor de Deus é aquele que ele não escolhe amar, ele não faz acepção, ele não é seletivo, ele ama todos. E, inclusive, ele quer alcançar a todos. Outra lição que a gente aprende é que o amor de Deus, ele tem um olhar voltado para todos. No Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vamos encontrar Jesus sempre rodeado por uma grande multidão. Onde Jesus estava, até porque a sua fama já era muito conhecida, onde Jesus estava, uma grande multidão se aglomerava à sua volta. Mas o mais interessante não era a multidão, era que em meio a todo aquele compromisso que Jesus tinha, ele tinha tempo para as pessoas. Quantas vezes Jesus parou para atender o clamor de alguém? Quantas vezes Jesus interrompeu tudo para estar com alguém? Aquela mulher com fluxo de sangue,
ele fala, quando ela toca em Jesus, ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtudes. Muitas vezes nós estamos correndo demais, muito atarefados, com muita coisa, e nós não ficamos atentos às situações que acontecem ao nosso redor. Às vezes tem pessoas do nosso lado clamando, implorando, desejoso de ouvir algo que seja realmente relevante, que o ajude a sair daquela situação difícil que ele se encontra. Mas nós estamos ocupados demais, correndo demais, para que possamos parar e dar atenção. Não, o amor de Deus, ele é atencioso, ele para. E lá em 1 Coríntios, capítulo 13, continua falando sobre o amor. E diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 5. Diz assim: o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor, continuando aí no versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. No 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, quer dizer, o amor nunca acaba. E pelo contrário, quanto mais nós damos amor, mais ele cresce dentro de nós, mais ele se espalha dentro de nós, porque o amor, ele não perece. Uma outra coisa que a gente vai ver lá em 1 Coríntios 13, versículo 13, ele fala assim: assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E o interessante, meus amados, que a gente, por onde a gente passeia na Bíblia, pelos estudos que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo com a palavra de Deus, a gente roda e cai no amor. Inclusive, há pouco tempo nós falamos sobre o amor dentro de mutualidade. Mutualidade é o seu relacionamento uns com os outros. E um dos princípios da mutualidade é amar uns aos outros. Inclusive, se você não assistiu essa aula, não é dentro desse tema, a dinâmica da igreja no século 21, mas é dentro de mutualidade. Você pode depois estar assistindo essa aula, amai-vos uns aos outros. Na verdade, nós, na teoria, nós já sabemos. E eu diria que a gente já está até enjoado de ouvir falar sobre amor. Essa semana mesmo, o seminarista Charles Bernardo, ele vem numa série de mensagens que ele falou sobre a fé, sobre a esperança, e na quarta-feira que passou ele falou sobre o amor. É um assunto que estamos sempre voltando nele. E eu acredito que como igreja, como aqueles que têm buscado a palavra de Deus, na teoria nós já conhecemos o suficiente. Mas amor e amar uns aos outros, ele não se dá na esfera da teoria. Amor, como eu já na aula passada, quando eu falei sobre amar uns aos outros, não é falar. Amor é atitude. É o nosso dia a dia. É o nosso... E outra coisa, ele
não tem como ser aprendido, ele é vivido no dia a dia. E isso só é possível, há pouco tempo, estudando para a faculdade, estava acompanhando alguns filósofos falando sobre o amor. E um dos filósofos, não me lembro o nome agora, ele estava falando que o ser humano ele é incapaz de amar. E ele é capaz sim de se armar, não amar. De certa forma ele não está errado, porque pelo fato de nós termos sido gerados no pecado, a nossa tendência é essa mesmo. Se destruir, se autodestruir e destruir o nosso próximo. E só em Jesus o amor é possível. Só passando por Jesus, tendo um encontro com Jesus verdadeiramente, que amar se torna possível. Sem é impossível. E esse filósofo estava falando que o ser humano ele é capaz de coisas terríveis. Por isso ele precisa o tempo todo estar canalizando a sua força, a sua energia para não se destruir, não destruir o seu próximo. Somente em Jesus nós somos capazes verdadeiramente de amar uns aos outros. E lembrando que a gente pode fazer muitas coisas se nós de fato não amarmos uns aos outros. Tudo em vão. Tudo de nada adiantará. Então, quem são os verdadeiros discípulos? Aqueles que de fato conseguem amar uns aos outros. Amar como Deus nos amou. Como é esse amor? Ele é incondicional. Ele não fica colocando, eu amo, mas se fizer isso, se fizer aquilo, se for assim, se for assado. Não, ele ama, simplesmente. Ele ama. Então, é um amor incondicional. É um amor que não faz acepção de pessoas. E quando nós entendemos isso, a gente começa a levar o amor de Deus a todas as pessoas. Porque a gente entende que a graça de Deus, o amor de Deus é para todos. E nós não fazemos acepção de pessoas. Pelo contrário, todos são bem-vindos. Todos são bem cuidados no nosso arraial. Também é um amor que dispensa tempo para as pessoas. Dá uma atenção para as pessoas. Ele é paciente, bondoso e tantas coisas mais. E se nós formos parar para pensar, voltarmos lá na igreja primitiva, aquela igreja que se tornou modelo para nós, aquela igreja que fala, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. A marca dela era o amor. Eles se dedicavam ao ensino, tinham tudo em comum e eles oravam, se dedicavam à oração. A marca lá da igreja primitiva era o amor. A marca da igreja hoje, que vive de acordo com o discipulado, é uma igreja que ama incondicionalmente. Que Deus possa nos ensinar a cada dia. Não é uma tarefa fácil. Não é tão simples assim. Falar do amor, nem falar é fácil, mas ainda assim é mais fácil do que praticar. Mas que possamos pedir ao Senhor todos os dias para que Ele nos ensine verdadeiramente a amar. E quando de fato, praticarmos o amor uns com os outros, esse amor como Deus nos amou, o mundo saberá que somos verdadeiros discípulos de Jesus. Porque o verdadeiro discípulo é aquele que ama.
como Deus nos amou. Que possamos nesta manhã, mais uma vez, meditar na palavra de Deus e pedir para que Ele nos ensine de fato a amar uns aos outros. Que Deus te abençoe, tenha um excelente domingo na presença do Senhor, junto com a sua família. E se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta para mais um estudo da palavra de Deus. Um forte abraço e até a próxima.